Oi, gente, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, um beijo grande, grande beijo para todo mundo, esperando que você esteja bem aí e também aproveitando o seu feriado de 1º de maio, tá bom? Bom, o motivo de eu estar aqui, né, conversando com você aqui nesse vídeo é já para ir te preparando para a nossa próxima aula nessa segunda-feira, dia 4 de maio. Por quê? Porque nessa aula que a gente vai conversar bastante sobre algumas mudanças importantes que estão acontecendo no Brasil colônia, sobretudo depois daquela grande confusão política que aconteceu na Europa, aquilo que a gente chamou de União Ibérica. Então, deixa eu só recriar um cenário aqui para reconstruir um caminho e aí te preparar para o nosso próximo encontro. Lembra que entre 1580 até 1640, Portugal e Espanha acabaram aí sendo governados pelas mesmas pessoas, pelas mesmas figuras monárquicas, naquilo que a gente chamou de União Ibérica. Pois bem, chega lá em 1640, por motivos que já discutimos em aulas passadas, Portugal consegue promover a sua restauração política, sobretudo com a entrada de uma nova dinastia monárquica, que é a dinastia dos Bragança. E essa dinastia dos Bragança, ela é bastante importante não só na história portuguesa, mas também na própria história brasileira. Afinal de contas, os Bragança, eu acho, pelo menos na minha opinião, que de tantas dinastias portuguesas foi a dinastia que mais apostou no Brasil, que mais acreditava de fato no Brasil. E em 1640, não só para Portugal, a gente vai ter a entrada dessa dinastia Bragança, mas também para o lado comercial lusitano, a gente teve a ruptura, o rompimento daquela aliança, que era uma aliança bastante rentável para os portugueses, que era aquela aliança comercial com os holandeses. Lembra, né? Durante a União Ibérica, a Holanda ela chega até mesmo a invadir o território brasileiro. Quando Portugal renasce daquela união, os portugueses então eles tiveram que promover a expulsão dos holandeses do Nordeste nosso, colonial. E com isso então, Portugal em 1640 precisou de uma nova riqueza aqui no território brasileiro. Portugal precisava encontrar novamente uma fonte lucrativa, ainda mais em 1640, né, quando estava ali tentando se reconstruir após a União Ibérica. Então, o que começa a partir de 1640? Começa, por parte da coroa portuguesa, uma intensificação, um incentivo a uma série de movimentos coloniais de interiorização da colônia brasileira que já estavam acontecendo desde 1580, quando a gente teve aquela queda do Tratado de Tordesilhas. Então, o que a gente vai conversar na próxima aula, segunda-feira? A gente vai conversar o que foi essa interiorização, o que essa interiorização ela vai promover na história do Brasil. E basicamente, ela vai promover duas grandes mudanças. Mudanças territoriais e mudanças econômicas no nosso território. Na hora em que a gente tem essa interiorização do Brasil, novas economias elas começam a surgir no cenário colonial brasileiro. Novas formas de extração, novas explorações, até mesmo uma criação de gado começa a surgir no nosso território. Então o Brasil ele deixa de ser única e exclusivamente uma colônia produtora de açúcar e começa, pelo menos, né, para atingir um mercado consumidor interno, até ali algumas outras economias. Além disso, a gente também vai ter uma outra mudança e essa mudança ela vai promover uma alteração estrutural gigantesca no cenário brasileiro, que vai ser a seguinte: durante esse processo de interiorização, durante esse processo de conhecimento do interior do Brasil, acaba se achando o tão desejado, aquilo que Portugal esperava encontrar no Brasil desde 1500, que é o ouro, as jazidas auríferas, sobretudo na região de Minas Gerais. E provavelmente também, dentro desse cenário de interiorização, dentro desse cenário de um maior conhecimento do interior do Brasil, talvez os principais personagens dessa história toda tenham sido os bandeirantes. Então, na próxima segunda-feira, a gente vai conversar sobre três grandes assuntos: os bandeirantes e qual é a importância desses caras na história do Brasil, essa interiorização da colônia brasileira, outras regiões que começam a ter uma presença colonial maior, esse espalhamento colonial português por toda a dimensão brasileira, e também as mudanças econômicas. Como que o Brasil, ele não só, ele começa a ter outras economias no interior do seu território, mas sobretudo esse ouro. E como que esse ouro, ele vai mudar um pouquinho a cara do Brasil.
Mas perceba, as mudanças que nós vamos conversar, elas são mudanças econômicas e territoriais. Claro, mexeu com economia, mexe com sociedade também. Mas em termos políticos, aí a coisinha é um pouco mais complicada. Quer entender melhor essa história? Então não perca a minha aula no sistema Hangouts, na plataforma Plural, no próximo dia 4 de maio. Beijo para todo mundo, bom resto aí de final de semana e até segunda!